as parábolas de Jesus. O que são parábolas? Claro que você que já é familiarizado com a Bíblia, você sabe exatamente o que é parábola. Mas de repente você que não tem muita familiaridade com a Bíblia, se faz necessário aqui a gente abrir esse parêntese para explicar. Parábola era uma história, no caso das parábolas de Jesus, eram histórias que Jesus criava. Não eram histórias, digamos assim, reais. Aqueles personagens, eles não eram personagens históricos, eles não existiam na vida real. Mas eram histórias que Jesus criava para ilustrar verdades que ele queria ensinar. Parábolas eram como ilustrações de histórias que Jesus criava quando ele queria contar uma verdade, ensinar uma verdade. E normalmente aqueles personagens das parábolas que Jesus contava, esses personagens representavam aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus falar. Então essa era uma forma pedagógica muito eficiente de Jesus de ensinar as pessoas. E era comum que ele falasse em parábolas para as multidões, mas quando ele estava sozinho com os discípulos, ele costumava explicar mais detalhadamente o significado das parábolas. E ele contou diversas parábolas, e ao longo dessa série, nós vamos estudar a maioria delas, não todas, mas as principais parábolas que Jesus contou. Hoje, na mensagem inaugural dessa série, nós vamos estudar a parábola do semeador. Uma das mais conhecidas que Jesus contou. Mesmo você que nunca leu a Bíblia, provavelmente você já ouviu falar alguma coisa sobre essa parábola, a parábola do semeador. Antes de lermos o texto bíblico desta parábola, eu quero fazer uma pequena introdução e eu quero começar fazendo uma pergunta diretamente para você, mas para você responder só na sua mente. A pergunta é: qual foi a última vez que você teve certeza que Deus tinha falado com você? Deus já falou com você alguma vez? A última vez que você teve certeza, não, agora Deus falou comigo. Faz tempo isso? Foi hoje? E quando eu falo sobre Deus falar com você, eu não me refiro a uma voz audível. Eu não me refiro a uma voz de trovão no céu, dizendo o seu nome e Deus falando ao seu ouvido. Ele pode fazer isso, pode, ele já fez no passado e ele pode fazer. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, de repente, você acabou de fechar a Bíblia e você diz: Deus falou comigo. Você está dirigindo sozinho e naquela hora Deus vai lá e fala diretamente na sua mente. Você diz: agora eu tenho certeza que Deus falou comigo. Qual foi a última vez que isso aconteceu com você? Será que faz muito tempo? Querido, a verdade é que Deus não parou de falar com as pessoas. Às vezes a gente lê a Bíblia e pensa assim: se Deus ainda falasse conosco como Ele falava nos tempos bíblicos. Deus continua falando com as pessoas. A semente que é a palavra dele, você vai entender isso na parábola, a semente que é a palavra dele continua sendo lançada sobre nós. Mas Jesus contou essa parábola do semeador justamente para deixar claro isso, que o problema na comunicação ou a ausência da comunicação entre nós e Deus não está em quem semeia, mas está em quem recebe a semente. Então não é que Deus está em silêncio, porque Deus não está em silêncio. Somos nós que não temos dado a devida atenção à sua palavra, à sua voz. Por isso que a pergunta decisiva de hoje será, ainda não está na tela, mas será: que tipo de solo a semente de Deus, que a palavra encontra quando é lançada sobre mim, quando é lançada na minha mente e no meu coração? Agora vamos ler a passagem bíblica em que Jesus conta essa parábola e a passagem que ele explica esta parábola. E você pode acompanhar a leitura na tela e dê a esse texto bíblico a sua total e completa atenção. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, nós vamos ler aqui do versículo 4 ao versículo 8, a primeira parte, Jesus contando a parábola do semeador. O texto diz assim:
Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Acompanhe bem a leitura. Jesus acabou de escrever o primeiro tipo de solo no qual a semente é lançada. Próxima tela. Parte dela, da semente, caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E essa última frase de Jesus tem tudo a ver com a parábola que ele acabou de contar. Ele está falando sobre a capacidade das pessoas de darem ouvidos à palavra de Deus. E ele diz: aqueles que têm ouvidos, não é que tem gente que não tem ouvido, mas aqueles que têm ouvidos atentos, disponíveis, abertos, ouçam. E agora nós vamos para o versículo 11 ao versículo 15 do mesmo capítulo 8. Agora Jesus vai explicar o significado dessa parábola que ele contou. Ele diz: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então o semeador saiu a semear, lançando a semente. O semeador é Jesus. A semente aqui, ele diz, é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para não crerem e não serem salvos. A semente fica na superfície. O passarinho vem e come. O passarinho só pode comer essa semente porque ela não penetrou na terra. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Aqui já tem uma diferença. O primeiro só ouve. Aqui recebe quando ouve, mas não permanece. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Paizinho querido, Deus amado, no nome precioso de Jesus, nós entramos na Tua presença por meio desta oração e pedimos, Deus, a Tua misericórdia sobre nós neste momento. Queremos, Deus, receber as Tuas sementes, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo e pela Tua palavra. Então, Deus, fala conosco nessa noite, fala aquilo que nós precisamos ouvir, quebranta os nossos corações, abre nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos ouvir, queremos enxergar, queremos ver a verdade, Deus, que o Senhor tem a nos revelar. Que esse lugar, que esse momento seja totalmente consagrado ao Senhor. E que todos os pássaros que estiverem por aqui para roubar a semente sejam repreendidos agora em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Então, nós vemos aqui tipos de solos apresentados nessa parábola. E, normalmente, a interpretação mais precisa, mais tradicional,
Cada solo desse representa um tipo de pessoa não crente, não discípulo, não convertido, que escuta o Evangelho e como cada um reage à pregação do Evangelho. Essa interpretação está corretíssima, é a interpretação primária desta parábola, mas essa parábola ela vai além disso. E hoje eu quero trazer para vocês uma aplicação um pouco mais ampliada, um pouco mais abrangente, não só para aqueles que ainda não são discípulos de Jesus, mas para todos nós, crentes e não crentes, que ouvimos a palavra de Deus. Os solos aqui, eles representam 4 atitudes mentais. As formas que nós podemos nos comportar quando ouvimos Deus falar conosco, ou quando ouvimos a ministração da palavra de Deus. Na parábola do semeador, como nós vimos, tem 4 tipos de solos. O solo endurecido, que é o solo falado como o solo da beira do caminho. O solo pedregoso, cheio de pedras. O solo espinhoso e o solo fértil. Esses solos representam 4 atitudes mentais em relação à recepção da palavra de Deus. A questão é que dificilmente uma pessoa é o mesmo tipo de solo a vida inteira. Dificilmente a mesma pessoa, ela é um tipo de solo o tempo todo. Dificilmente ela tem a mesma disposição mental para a palavra de Deus todo dia, o dia todo e sempre. O que é mais comum é que nós costumamos variar o tipo de solo que está na nossa mente e no nosso coração, de acordo com as ocasiões, de acordo com a fase da vida, de acordo com o que você está passando. Algumas vezes, nós estamos completamente abertos para Deus, como o solo fértil. Deus fala e a gente se quebranta completamente. Não é assim? Tem dia que você está desse jeito, sensível, aberto, desejoso de ouvir Deus, e Ele fala e você se quebranta. Tem dia que nós estamos parcialmente abertos, mas tem dia que estamos completamente fechados e indiferentes à palavra de Deus e à voz dEle. E reparem numa coisa, nos 4 tipos de solo, das 4 histórias ali, a semente é sempre a mesma, a semente não muda. O semeador é sempre o mesmo. A única coisa que muda é o tipo de solo. Então o problema nunca é a semente. O problema é sempre o solo. Grave isso porque eu vou dizer isso muitas vezes hoje. O problema nunca é quem? O problema é quem? O solo. Ao longo dessa mensagem, eu quero desafiar você a fazer um exercício. E esse exercício espiritual é, ao longo da mensagem, eu quero que você esteja examinando a si mesmo. Não quero que você pense em mais ninguém além de você. À medida que nós formos vendo os 4 tipos de solo, os 4 tipos de atitudes mentais em relação à palavra de Deus, eu quero que você comece a olhar para dentro de você e identificar que tipo de solo tem aí no seu coração e na sua mente, e que tipo de solo hoje está aí na sua mente e no seu coração. A pergunta não é que tipo de solo você gostaria de ser. A pergunta é que tipo de solo tem aí na sua mente hoje, agora, neste momento. A pergunta então que nós vamos responder na mensagem de hoje é a seguinte: que tipo de solo a semente de Deus tem encontrado em sua mente? E pense só na sua, pense mais na de ninguém. Que tipo de solo a semente de Deus, que a palavra de Deus tem encontrado quando é lançada sobre a sua mente? Pega aí o seu esboço. Se você não trouxe caneta, deve ter uma caneta aí no bolso da cadeira da frente, e você já pode anotar a palavra que está faltando, mas também anotar aquilo que Deus for falando com você. Então, o primeiro tipo de solo, que você vai ver se é o teu caso hoje, é esse: o solo endurecido, a mente fechada. Esse é o pior dos 4 tipos de solo. O solo endurecido, que representa a mente fechada.
Esse é o solo descrito como o solo da beira do caminho. Ele é endurecido porque ele foi compactado pelo constante tráfego de pessoas. Lucas 8:12, Jesus explicando a parábola, ele diz assim: as sementes que caíram na beira do caminho são aqueles que ouvem a mensagem, porém o diabo, veja, olha quem são os passarinhos. É o diabo que chega e tira a mensagem do coração deles para que não creiam e sejam salvos. Se você já morou em sítio, em zona rural, você entende melhor esse primeiro caminho. Esse primeiro solo que é a beira do caminho. Porque esse solo à beira do caminho, que caminho é esse? Quem mora na cidade, morou na cidade a vida inteira, não faz ideia de que caminho é esse que Jesus está falando. Mas quem mora em sítio sabe, lá não tem asfalto, lá não tem calçamento, lá é terra e mato. Mas as pessoas costumam andar sempre pelo mesmo caminho. E aquele caminho, de tanto as pessoas passarem, aquilo vai se transformando numa vereda. E de tanto as pessoas pisarem, aquele lugar, aquela rota fininha onde eles passam, não nasce mais mato, não nasce nada. Porque a terra começa a ser compactada pelo pisoteio das pessoas que passam ali constantemente. Por isso que quando Jesus vai falar sobre um solo compactado, um solo fechado, no qual a semente cai, mas não penetra, ele fala do solo à beira do caminho. E foi compactado pelo pisar das pessoas. E é por isso que a figura do passarinho aparece. A semente está na superfície, ela não penetrou, o solo está fechado e o passarinho vem e come a semente. O caminho ficou duro de tanto ser pisado. E há corações e mentes que estão exatamente assim agora, endurecidos pelas pisadas da vida. Há pessoas que nunca ou quase nunca ouvem Deus falar com elas. Sabe por quê? Porque elas não estão abertas para ouvir Deus falar com elas. É possível que nesse exato momento tenhamos algumas pessoas aqui neste auditório que, embora estejam aqui nesse lugar, sejam nesse momento esse tipo de solo. Pessoas que estão hoje completamente fechadas para o que Deus tem a falar. Você está pensando aí, eu nem sei porque eu concordei em vir para esse lugar hoje. Eu nem sei o que é que eu estou fazendo aqui e eu não vejo a hora disso acabar para eu ir embora. Pode ser que você esteja aqui agora com esse pensamento. Você está aí e a sua mente está fechada. E você já decidiu desde o início que nada do que esse pastor falar vai fazer sentido para você hoje. E a semente simplesmente não vai encontrar lugar para penetrar no seu coração, porque ele está completamente fechado. E quando você sair por aquela porta, o passarinho vai roubar todas as sementes, para que depois você não tenha tempo de pensar sobre elas em um outro momento. Se você está assim, você é ou está sendo o solo endurecido da beira do caminho. A semente da palavra de Deus não tem espaço hoje para você. Agora veja o que diz Jó, capítulo 33, versículo 14. Jó diz assim, no livro de Jó diz assim: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Veja que o problema não é no emissor, o problema é no receptor. O problema não é que Deus parou de falar. Aqui está dizendo que Deus fala de várias maneiras. Deus fala conosco o tempo todo de várias maneiras. Ele fala através das coisas criadas, como diz Paulo lá em Romanos. Ele se manifesta através da criação. Você olha para o céu, Deus está falando com você. Você se olha no espelho. Hoje de manhã, quando você acordou e foi escovar os dentes, você levantou a cabeça, olhou no espelho. Deus estava falando com você porque você é a prova de que Deus existe. Deus fala por meio das coisas criadas, da revelação que chamamos de natural. Deus fala por meio da sua revelação especial, que é a Bíblia Sagrada. Deus fala através das circunstâncias, Deus fala através de sonhos. Na continuação desse texto de Jó, ele vai dizer, ele fala através de sonhos. Ele fala através de visões, ele fala através de pessoas, ele fala através de circunstâncias.
Ele fala através da dor, Ele fala de diversas maneiras, de várias maneiras. E porque às vezes não conseguimos ouvir, a verdade é que nós não estamos tentando ouvir. A maioria das vezes nós não ouvimos Deus falar, não é porque não conseguimos, é porque não queremos. A verdade mais assombrosa sobre esse assunto é que Deus está mais interessado em falar com você do que você está interessado em ouvir Deus falar. Porque Deus fala de diversas maneiras, nós é que não lhe damos atenção. Porque às vezes estamos com o coração completamente fechados e endurecidos. Mas o que é que faz com que uma pessoa fique com o seu coração completamente fechado e endurecido para Deus? Eu vou dizer algumas coisas aqui, não está na tela, você quiser anotar, você pode anotar, mas eu vou dizer aqui algumas coisas que fazem com que o coração e a mente fiquem completamente fechados para Deus. E a primeira delas, que torna um coração fechado, é o orgulho. Se você está com o seu coração fechado, talvez esse seja a causa, o orgulho. Porque o orgulho deixa a mente fechada para Deus. É quando eu penso assim, eu posso tomar as minhas decisões sozinhos? Por que eu precisaria perguntar a Deus o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho a capacidade de tomar minhas decisões sozinhos. Eu dou conta de resolver os meus problemas sozinhos. Eu não preciso perguntar a opinião de Deus. Eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para minha família. E tem os mais orgulhosos ainda que dizem assim, Deus é só uma ideia, Deus é só uma muleta que os fracos usam para poder suportar as dores e as dificuldades desta vida. Quem realmente é forte não precisa se apoiar nessa muleta chamada Deus. Uma vez, eu já compartilhei isso aqui há muito tempo, mas uma vez eu vinha de um congresso em São Paulo, e a gente estava voltando de viagem, e aconteceu uma coisa totalmente improvável. No avião, eu vinha sentado na cadeira do meio, do lado do corredor era uma senhora, que ela era beata da igreja católica, estava com textos na mão, aquela coisa toda lá, e do meu lado esquerdo, no lado da janela, tinha um rapaz, um engenheiro civil aqui de Natal, que se dizia ateu. Então imagina a cena, a beata, o pastor e o ateu, sentados na mesma fileira. E a gente começou a conversar, e eu e a beata tentando evangelizar o ateu. E essa frase da muleta eu ouvi dele. Ele disse isso. Ele disse, Deus para mim é uma muleta que os fracos usam, porque não conseguem suportar as dificuldades e as dores da vida. Então eles se apoiam nessa ideia fictícia de um ser pessoal que cuida, que protege, que salva. Mas eu não preciso desse tipo de coisa. Imagina o tamanho do orgulho daquele jovem engenheiro. Quando o avião foi chegando perto aqui de Parnamirim, o aeroporto ainda era aqui nesse tempo, deu uma sacudida grande. E a beata começou a rezar. E o ateu disse assim, ora aí, pastor. E você acredita em Deus? Eu perguntei a ele. Olha que cena inusitada. O orgulho começou a ser quebrado, não é verdade? Mas o orgulho é algo que fecha o seu coração para Deus. É por isso que Tiago diz no capítulo 1, versículo 21, na parte B do versículo 21, ele diz assim, aceitem com humildade a mensagem que Deus planta nos seus corações e que pode salvá-los. Agora atente para algumas coisas interessantes aqui que Tiago fala. Primeiro, eu quero que você atente para o verbo plantar. Ele diz assim, a mensagem que Deus planta nos seus corações. Então Tiago está se valendo da linguagem que Jesus usou na parábola do semeador. Ele está usando aqui a mensagem, a palavra de Deus como uma semente, e o coração como a terra, como o solo. E ele está dizendo, a semente, a mensagem que Deus planta nos seus corações para salvá-los.
Mas eu quero que você atente para outra coisa ainda mais importante nesse texto. Ele diz assim: aceitem com o quê? Com humildade. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta nos seus corações. Só tem um jeito de você aceitar, de você receber a palavra de Deus no seu coração. É se for com humildade. Somente os humildes podem receber a semente de Deus, que é a sua palavra plantada no coração. Por quê? Porque o orgulho endurece o solo, fecha completamente. Talvez esse seja o seu caso. Mas talvez você esteja pensando: não, meu coração está fechado para Deus, mas o motivo não é orgulho. Não é este. Então talvez o teu motivo para estar com o coração fechado para Deus seja outro, seja o medo. Porque o medo também fecha o coração para Deus. Mas você pode dizer: medo de quê, pastor? Medo do que Deus vai te dizer. E se eu orar? E se eu ler a Bíblia? E se eu perguntar a opinião de Deus, e Ele me disser para fazer alguma coisa que eu não quero fazer? E você tem medo de perguntar a Deus. Você prefere até não saber o que Deus pensa sobre o que você pretende fazer, porque pode ser que Ele diga para você não fazer. Pode ser que Ele diga para você fazer o que você não quer fazer. Pode ser que Ele diga para você não fazer o que você quer, e uma coisa e outra você não quer ouvir. Você tem medo porque você tem medo de entregar o controle da sua vida nas mãos dele. A verdade é que você tem medo de que Deus estrague os seus planos. Será que esse é o seu caso? Você não quer ouvir Deus. A verdade é que você não quer ouvir Deus. Você pode até fingir que ora e pergunta a Deus, mas você está fechado para Ele. Porque você já tomou a decisão. Você acha que já sabe a resposta. Você já sabe o que quer fazer. E você tem medo que Deus estrague os seus planos. Parece tão perfeito, não tem como dar errado. E se eu for perguntar a Deus e Ele disser que não é para fazer? Então repare que o orgulho e o medo são duas coisas diferentes, mas caminham para fechar a mesma porta. Eles trancam a mesma porta. O orgulho diz: eu não preciso ouvir Deus. O medo diz: eu tenho medo, eu me arrisco, eu não vou me arriscar em ouvir Deus. E os dois fecham a mesma porta. Querido, você não pode ser salvo enquanto você não abrir mão de controlar a sua própria vida. Olha o que diz em Mateus capítulo 16, versículo 25. Olha o que Jesus diz aqui. Nesse texto Jesus diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Você quer controlar a sua vida? Você quer cuidar da sua própria vida? Ele está dizendo: você vai perder a sua vida. Mas quem perder a vida por minha causa, não é perder de qualquer jeito, é perder para Ele. Ou seja, mas quem perder a vida para mim, Jesus está dizendo, a encontrará. Perder a vida para Ele não significa apenas estar disposto a morrer por Jesus, mas significa estar disposto a entregar o controle da sua vida nas mãos dEle. Ele está dizendo, se você entregar a sua vida para mim, então aí sim você receberá a vida verdadeira, a vida abundante e a vida eterna. Mas enquanto você achar que é dono da própria vida e tentar salvar por sua conta própria, você perderá a sua vida. Mas você pode dizer, a minha mente está fechada, mas o motivo não é orgulho, o motivo não é o medo. Então, talvez seja o terceiro motivo. Ressentimento, mágoa e feridas. Isso fecha também a sua mente e o seu coração. Isso bloqueia totalmente a sua capacidade de ouvir a voz de Deus. Há uma característica muito peculiar, e essa é a principal característica daquele tipo de solo, daquele primeiro tipo de solo, que era o solo à beira do caminho. Era o solo por onde muitas pessoas haviam passado e pisado,
Pessoas pisaram tanto naquele solo que ele havia se endurecido e se fechado. E tem gente aqui que talvez esteja fechado para ouvir Deus, porque a sua vida virou uma verdadeira estrada. Gente demais já passou por cima, gente demais já pisou em você, gente demais já feriu você. E todas as vezes que nós somos feridos e nós mantemos a mágoa, o ressentimento, as lembranças dolorosas e alimentamos isso, toda vez que fazemos isso, o nosso coração se fecha não somente para as pessoas, mas também se fecha para Deus. Nós começamos a dizer coisas como: eu nunca mais vou permitir que ninguém se aproxime. Nem mesmo Deus, porque Ele permitiu que as pessoas fizessem o que fizeram comigo. Alguns aqui talvez estejam profundamente feridos, machucados, magoados, ressentidos. Alguns estão assim porque perderam alguém que amam. E desde então você se fechou completamente para Deus. Porque como é que Deus pôde permitir que uma coisa dessa acontecesse? Outros estão feridos porque de repente foram abusados na infância. Como Deus pôde permitir que uma criança como eu era passasse pelo que passou? Outros sofreram agressões verbais, físicas, emocionais. Outros experimentaram o dissabor da traição, da infidelidade conjugal. Alguns foram tremendamente machucados por outros irmãos da igreja. Outros foram injustiçados. E tudo isso foi criando uma crosta no seu coração, endurecendo, fechando e tornando você totalmente incapaz de receber as sementes da palavra de Deus. Totalmente fechado para Deus. E quando você estiver ferido, quando você estiver sentindo dor, o meu conselho para você é: não fuja de Deus. Não se afaste de Deus. Não caia na cilada do diabo. Porque todo o poder que o diabo tem para destruir a tua vida está fundamentado na mentira. Ele primeiro vai usar pessoas que vão usar a liberdade que elas têm para ferir você, para machucar você. E depois o diabo vai colocar você contra Deus, porque ele sabe que Deus é o único que pode curar as tuas feridas e trazer paz para a tua alma e consolo para o teu coração. Quando você foge de Deus como resultado da sua dor, você está fugindo do único que pode de fato te curar e te ajudar. O meu conselho para você é: nunca permita que outro ser humano ou experiência dolorosa qualquer que seja da vida bloqueie o seu relacionamento com Deus. Porque o que Deus tem para você é muito mais do que aquilo que essa vida oferece. A nossa esperança em Jesus Cristo tem que estar muito além dessa vida. Paulo diz que aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Porque o que há de mais precioso que Jesus promete para nós não é nessa vida. Ele deixou claro: nesse mundo vocês terão aflições. Mas ele disse: tenha bom ânimo, porque eu venci esse mundo de aflições. E Ele nos prometeu a vida eterna. Num lugar onde não há choro, não há dor, não há doença, não há morte, não há fome, não há traição. E é para lá que nós estamos indo. Então não deixe que as aflições momentâneas desta vida afastem você de Deus e façam você perder aquilo que é perfeito e eterno. É mentira do diabo. Não se deixe enganar por isso. Não deixe que as aflições desse mundo feche o seu coração para Deus. Não deixe que o erro das pessoas feche o seu coração. Não deixe que o orgulho feche. Não deixe que o medo feche. Como é que você pode ter medo de entregar o seu controle nas mãos daquele que morreu por você? Lembre-se, o problema nunca é a semente. O problema sempre é o solo. Segundo tipo de solo. Talvez você não se identificou com o primeiro, mas vamos ver se você se identifica com o segundo. O segundo tipo de solo é o solo pedregoso, que representa a mente superficial.
Lucas 8:13, Jesus diz assim: as sementes que caíram onde havia muita pedra são aqueles que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Olha esse detalhe, recebem com alegria. Eles não têm raízes, esse é o problema, eles não têm raízes, por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, na outra versão que nós lemos diz, quando chega a provação, abandonam tudo. Quando ele fala aqui sobre um terreno rochoso, é muito importante você entender que tipo de terreno é esse. Não é aquele terreno como a gente vê aqui no sertão, aquele lajedo com aquelas pedras enormes e você nem vê terra. Não é desse tipo de terreno que Jesus está falando. Jesus está falando de um terreno do qual ele estava pisando quando ele estava contando essa parábola. E em Israel, a maior parte do terreno é formado por uma pequena camada de terra, e embaixo dessa pequena camada de terra tem uma camada de rocha calcária. Então, você olha e você vê terra, mas embaixo daquela terra, poucos centímetros, tem muita rocha, tem muita pedra. Porque se a semente caísse em cima de uma pedra lisa, sem terra, não tem como ela germinar. E a figura que Jesus está contando aqui é de uma semente que penetra. Diz assim, essa é a pessoa que recebe a palavra e recebe com alegria. E diz que a plantinha nasce. Onde é que você viu uma semente brotar em cima de uma pedra? Então o terreno rochoso aqui é um terreno que tem uma fina camada de terra sobre uma camada de rocha. Ou seja, é um terreno superficial. Isso significa que as plantas só podem crescer suas raízes a alguns centímetros de profundidade. E rapidamente elas tocam na rocha e dali a semente não aprofunda mais. E com isso ela também não tem acesso aos nutrientes e à umidade necessária. Então, quando o sol esquenta, a terra fica quente, as plantas murcham rapidamente. E elas morrem por quê? Porque elas não têm raízes profundas para buscar água no subsolo. O solo raso representa uma mente superficial. Poucos centímetros de terra acima da rocha. Aquela emoção que brota rapidamente. Você escuta a palavra e você se emociona, você chora, você vibra, você se alegra. Mas é só o sol esquentar um pouquinho sobre você, a primeira provação aparecer e você já está desistindo de tudo. Esse solo representa o tipo superficial de mente que ouve a palavra de Deus, fica entusiasmado, mas o entusiasmo simplesmente não dura muito tempo. Porque nunca dão à palavra de Deus a devida atenção, eles nunca meditam na palavra que acabaram de ouvir com empolgação, eles só ouviram, se empolgaram e abandonaram, eles não meditaram, eles não deram essa palavra muito tempo para meditar, para pensar, para refletir, para aprofundar raízes, para que aquela palavra chegasse ao seu coração e penetrasse na sua alma e transformasse a sua vida e chegasse nas suas mãos. Mas repare numa coisa que passa despercebida nesse texto. A planta do solo pedregoso não morreu porque foi arrancada. Não, ela não foi arrancada. Ela não morreu porque foi pisada pelas pessoas. Não. Não foi também o pássaro que comeu a semente, nem comeu as folhas da planta. Não. A planta do solo rochoso morreu simplesmente quando o sol esquentou. E o sol não é uma tragédia. O sol é uma constante. Ele vem todo dia, sobre todas as pessoas, com hora marcada, para todo mundo, sem pedir licença. Ele não escolhe a planta boa, nem a planta ruim. Ele nasce sobre toda a lavoura. O sol sempre vem, sempre brilha, sempre esquenta.
Jesus não disse, se chegar a provação, ele diz, quando chegar, porque vai chegar, faz parte. A provação não é um acidente na vida do cristão. A provação faz parte do calendário da vida humana. Então vai ter. Agora veja o relato desta mesma parábola feita pelo evangelista Marcos. No capítulo 4, versículo 17, ele traz mais alguns detalhes. Ele diz assim, contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanecem por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se afasta. Na outra versão falou, lá em Lucas falou de provação, e aqui está falando de perseguição e tribulação. Então, qualquer que seja a temperatura que aumenta, o resultado é sempre o mesmo: desistência, afastamento. E aqui está a parte mais séria da parábola. O sol não mata a planta. O sol apenas revela a planta que tem raiz profunda e a que tem raiz rasa. O mesmo sol que seca a planta de raiz rasa é o sol que nutre a planta que tem raiz profunda e leva ela a frutificar. Se você tem um mínimo de conhecimento de botânica, você sabe disso, que o sol é um alimento indispensável para uma planta frutificar. Se você tiver uma frutífera, e se ela tiver com muitos galhos, e ela estiver causando sombra para o seu próprio tronco e para os seus próprios galhos inferiores, toda aquela área sombreada não vai frutificar. É por isso que você olha para uma árvore grande e os frutos estão sempre aonde? Nas pontas dos galhos. Porque o galho que frutifica é aquele que recebe sol. Então o problema não é o sol, o problema não são as provações. A mesma provação que pode destruir a fé de um crente de raiz rasa é a mesma provação que vai fortalecer o crente de raiz profunda. Enquanto a provação, as dificuldades, as tribulações vão fazer alguns desistir da fé, serem esmagados, se revoltarem com Deus, podem fazer outros que têm raízes profundas amadurecerem, crescerem, serem fortalecidos e serem mais íntimos de Deus e usados cada vez mais poderosamente para levar a palavra a outras pessoas. Não é o sol que mata a planta. O sol só revela o tamanho da raiz da planta. Não é a provação ou a tribulação que mata a tua fé. A provação e a tribulação só vai revelar a profundidade das tuas raízes. É por isso que às vezes a gente se surpreende com muita gente na igreja. Pessoas que desistiram da fé, que abandonaram o barco, se revoltaram com Deus, e você diz, poxa, mas esse irmão era tão animado. Mas quando a mensagem começava a ser pregada, eu via ele chorando várias vezes, emocionado. Levantava as mãos na hora do louvor, era uma coisa linda de se ver. Sim, se empolgava rapidamente, se emocionava facilmente, mas não aprofundou as raízes. E quando vieram as primeiras tribulações, provações, a planta morreu, a fé secou. Eu pergunto, qual é o dia quente que está vindo sobre a sua vida e está secando a sua fé? Será que nesse exato momento tem um sol forte brilhando sobre você e sua fé está ressecando? Será que você não está murchando nesse exato momento? Será que esse sol forte sobre você é um diagnóstico que você acabou de receber e você está decepcionado com Deus porque Ele permitiu que alguém como você pudesse adoecer? Como se você fosse melhor do que todos os outros e Deus não deveria permitir que alguém como você adoecesse? Será que o sol forte sobre você é o emprego que você acabou de perder, ou a empresa que faliu ou está prestes a falir, ou o teu cônjuge que você acabou de descobrir que ele traiu você? Ou será que o teu sol que está brilhando sobre você, esquentando e fazendo a sua fé
realmente ressecar é uma decepção com o irmão da igreja ou com o pastor da igreja, quem sabe. Ele não tratou você como deveria, não deu atenção como deveria. Alguém foi injusto com você. E nesse exato momento você está, pela misericórdia, você está uma plantinha bem murchinha, prestes a morrer. Quando essas coisas acontecem e você tem raízes rasas, você se torna aquela plantinha do solo rochoso que Jesus falou. Ele diz: creem, mas creem somente por um tempo. Depois abandona a fé e a caminhada. Não é que não creram, eles creram. O problema é que a fé deles tinha um prazo de validade muito curto. Era uma fé de estação, uma fé de inverno, uma fé que funcionava bem enquanto estava na sombra, mas quando o sol esquentou, já era. Eu quero que você olhe para esta imagem que vou colocar agora no telão. Coloca aí a próxima imagem. Quem já foi no interior do Rio Grande do Norte, ou de qualquer estado aqui do Nordeste, já viu essa cena. É uma cena típica. Aquela casinha com a cisterna, significa o quê? Uma região muito seca. Agora eu pergunto, quantos de vocês sabem que árvore linda, verde, no meio da sequidão é essa? Como é o nome dessa árvore? Algaroba. É uma algaroba. E sabe por que que a algaroba, ela é um ponto verde no meio do cinza do sertão? Sabe por que que o sertão seco, com terra esturricada, e a algaroba está lá firme, verde, e dando as suas vagens? Por conta da profundidade das suas raízes. Essa árvore, ela tem raízes profundas. Ela sai como se fosse um GPS procurando qualquer tipo de umidade. Ela chega a alcançar o lençol freático para buscar água. Só um parênteses, a algaroba não é nativa do Nordeste. Ela foi trazida para cá da África como a solução para o nordestino, para o sertanejo, porque ela era uma árvore resistente à seca, justamente por ter raízes profundas. E aí acreditava-se que como as suas vagens servem para alimentar os animais, seria a solução. Mas sabe o que aconteceu com a algaroba aqui no Nordeste? Ela se tornou uma praga. Porque ela começou a se multiplicar, os passarinhos começaram a levar as sementes, ela começou a dar em todo canto, e ela tomou conta da paisagem. E onde tem uma concentração grande de algaroba, você cava poço e não encontra água. Porque as infelizes da algaroba estão bebendo água todinha do subsolo. É por isso que se você for comprar carvão legalizado aqui no Nordeste, provavelmente se você ler vai estar lá que é feito com madeira de algaroba, porque é permitido cortar. Mas voltando para a parte boa da algaroba, que é a parte da ilustração. A algaroba, ela tem raízes profundas. Isso faz com que ela fique verde mesmo no meio da seca. Então nós, crentes, deveríamos ser como a algaroba de Jesus, entendeu? Raízes profundas. No meio da tribulação, no meio da sequidão, estamos com as folhas verdes e dando o nosso fruto. Quando não chove em cima, ela busca água profunda, onde quer que esteja. E a raiz profunda tem uma vantagem a mais do que simplesmente conseguir água. A raiz profunda é que garante que a planta vai sobreviver e resistir aos vendavais. Porque o que garante que uma árvore vai ficar de pé diante de uma grande ventania não é a grossura do seu tronco, nem o tamanho da sua copa, mas é a profundidade e a solidez das suas raízes. Tem crente que tem uma copa enorme, você diz: eita, esse aí é fogo. Mas dá um vento e ele cai. Às vezes a parte exterior que é visível é lindo, é grande, chamativo, mas a parte que ninguém vê, que é a sua intimidade com Deus, o seu tempo de oração, a sua leitura na palavra, a sua meditação na lei do Senhor, não existe. É o que eu digo, é o cara que é muita farofa e pouca carne. Quando o vento vem, a árvore cai. Querido,
Olha o que diz Jeremias no capítulo 17, versículos 7 e 8. Olha que passagem maravilhosa. Jeremias 17, 7 e 8 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Se você confia no Senhor e coloca nele a sua esperança, olha o que acontece. Este homem será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia, ou seja, não tem medo quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Se Jeremias fosse um cabra nordestino, na hora de escrever isso aqui ele tinha dito: aquele que confia no Senhor e põe a sua esperança nele é como algaroba. Ele tinha dito isso, ele falou da realidade dele, mas se ele fosse daqueles, é como algaroba, que estende as suas raízes até o lençol freático e bebe água lá, e quando vem a seca do sertão, ela não murcha, ela permanece verde e continua dando o seu fruto. Repare, a Bíblia não promete que o calor não virá sobre aquele que confia no Senhor. Ela promete que aquele que confia no Senhor não precisa temer o calor, porque mesmo diante do calor, as suas folhas não vão murchar e você não vai deixar de dar fruto, porque o Senhor vai te sustentar. Então a pergunta hoje é: quando o próximo verão escaldante, quando o próximo ano de sequidão chegar sobre a sua vida, o que ele vai encontrar? Raízes rasas ou raízes profundas? E como é que eu faço então para criar raízes profundas? A forma de você criar raízes profundas é diminuir o ritmo, diminuir a correria e dar atenção à palavra de Deus. Encontre tempo para ouvir Deus e para meditar na sua palavra. Não é só ler a Bíblia, não é só ouvir a Bíblia, é você meditar na palavra. Sabe o que é meditar? É você ficar pensando sobre aquilo que você leu e sobre aquilo que você ouviu. É você dar espaço na sua mente para que Deus ministre na sua vida aquilo que você acabou de ouvir. É que Ele comece a dizer a você: isso aqui está errado, você tem que consertar isso aqui você precisa começar a fazer, isso aqui você tem que parar imediatamente. E Deus vai começar a ministrar aquela palavra na sua vida. Tem gente que lê a Bíblia como se fosse uma coisa mística. Eu vou ler esse versículo, vou ler esse capítulo, isso vai fortalecer o meu espírito. Aí ele lê, fecha e sai. Resultado zero. Não é assim que funciona. A Bíblia não diz que aquele que lê a palavra de Deus será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Não é isso. Você tem que dar tempo. Você tem que dar espaço, você tem que ler, você tem que meditar. Querido, você precisa diminuir um pouco o ritmo. Quando nós vivemos um estilo de vida apressado, e esse é o nosso estilo, a nossa capacidade de ouvir Deus fica completamente prejudicada. Nós queremos ouvir Deus falar, mas nós dizemos para Deus: Deus, fala, mas fala agora porque eu estou apressado. Fala porque eu tenho que tomar decisão hoje à tarde, e se o Senhor não falar até hoje à tarde, eu vou fazer por mim mesmo. Ninguém está disposto a esperar até Deus falar. Ninguém está disposto a orar e esperar Deus responder. Não, Deus, fala agora, eu já estou indo. Aproveite que eu estou no caminho, até lá o Senhor tem que falar. Ninguém escuta Deus dessa forma. Quantas pessoas... Agora preste atenção. Quantas pessoas, ao final de cada culto aqui na igreja, me procuram e dizem assim: pastor, Deus falou profundamente comigo hoje. Pastor, a mensagem de hoje era para mim. Alguns dizem, parecia que só tinha eu no auditório. Deus estava falando comigo. Isso é maravilhoso. Mas se você for fazer uma pesquisa na vida da maioria dessas pessoas, algumas semanas depois, absolutamente nada diferente aconteceu na vida delas por conta daquilo que Deus falou tão maravilhosamente naquele dia. Deus falou de forma tão poderosa, você saiu daqui impactado, mas você não fez nada a respeito daquilo. Você não deu espaço
para meditar naquilo que Deus falou. Você não transformou aquilo em ação. Você só se emocionou, vibrou, chorou e partiu para a próxima tarefa. Não tem nem resquício de alguma coisa resultante daquele dia que Deus falou tão profundamente com você. Há cerca de uns 6 meses, mais ou menos isso, eu estava sentado aí com vocês, e quem estava aqui ministrando era o pastor Sebastião, que está ali olhando para mim. E vocês vão lembrar desse dia, porque eu já falei desse dia outras vezes. Naquele dia o pastor falou sobre muitas coisas, mas uma coisa Deus usou ele para falar foi sobre muito crente nunca leu a Bíblia toda. E naquela hora Deus falou comigo assim, que era minha responsabilidade, não só ler a Bíblia, mas ajudar a igreja a ler a Bíblia. Naquele mesmo dia, quando eu subi, eu disse, tomei uma decisão. A partir de amanhã, eu vou ler a Bíblia com vocês. E vamos ler o Novo Testamento inteiro, eu falei. O compromisso é o Novo Testamento inteiro. Eu disse, a partir de amanhã, não sei como vou fazer, será que vai ser um áudio no WhatsApp? Vocês devem lembrar disso. Eu disse, eu vou começar a ler uma parte da Bíblia, vou fazer um comentário e vou publicar nos grupos da igreja. E vocês vão ter a oportunidade de, comigo, eu vou ajudar vocês nisso, vocês vão ouvir a leitura, vão meditar nisso, no comentário, e vão ter o tempo de vocês com Deus. E naquela mesma noite, Deus falou com muitos de vocês. E falou exatamente isso, você precisa ler a Bíblia. Deus confrontou você naquela noite e disse, que espécie de crente é você, que você tem 10, 15 anos de crente e nunca leu a Bíblia toda? Naquele dia Deus falou isso para você, lembra? E aí quando você me escutou dizer que eu ia ajudar você, você se alegrou e disse, agora vai. Nas minhas contas faz 209 dias que eu comecei essa jornada lendo o Novo Testamento. Começamos lá em Mateus, hoje nós lemos Hebreus capítulo 7. 209 dias. De lá para cá, Deus tem tido misericórdia, eu não falhei um dia ainda. Nem quando estava cansado, nem quando estava doente, nem quando viajei, todo dia tinha lá a leitura. Agora eu pergunto, você ainda está nesse compromisso? Você ouviu Deus falar com você naquele dia, você começou. Mas ainda pode ser visto esse hábito na sua vida hoje? Percebe? O solo superficial. Quando Deus fala, Ele se empolga. Mas não demora muito tempo. Os frutos não aparecem, porque não dão tempo suficiente à palavra de Deus. Querido, olha o que diz no Salmo, capítulo 1, versículo 2 e 3. Parece que é o texto de Jeremias, mas você não está confuso, não é o texto de Jeremias. Agora é Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha o que diz o salmista. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Lei do Senhor aqui é a palavra de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita uma vez por mês. Não. E na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, constantemente. Se faz isso, ele vai dizer o resultado. O resultado é, se você tem prazer na palavra de Deus e medita nela constantemente, diz, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Só tem um jeito, meu querido, de você se tornar uma árvore com raízes profundas que se alimentam na água do ribeiro. É se você começar a ter prazer na palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite. Se você der à palavra de Deus tempo, atenção, prioridade. É por isso que eu tenho uma tarefa de casa para você. Para você não sair daqui e simplesmente se emocionar agora e esquecer tudo. A tarefa de casa é, querido, volte a estudar a Bíblia todos os dias. Se você tem dificuldade com leitura, então volte a acompanhar os áudios que eu tenho compartilhado todo dia. Você não está na comunidade do WhatsApp, lá no meu Instagram, vai lá no meu Instagram, @PRMicaíasVieira, lá tem todos. Você faz 2 meses que não aparece, então volta lá, lá tem, vê onde é que você parou e começa lá. Todo dia está lá.
Você não precisa de alguém lendo para você, então você mesmo lê. Leia, medite, ore, tenha um tempo em silêncio na presença de Deus. Não saia correndo depois que você lê. Dê tempo para a palavra que você leu criar raiz no seu coração. Lembre-se, o problema nunca é a semente. O problema é sempre o solo. Terceiro tipo de solo, o solo espinhoso. A mente preocupada e distraída. Lucas 8,14. As sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Ela consegue ir um pouquinho mais longe do que a do solo rochoso. Aqui, elas chegaram até a dar algum tipo de fruto, mas o fruto não amadureceu. Ele apodrece antes de amadurecer, porque a planta morre antes disso. Querido, este é o solo cheio de espinhos. A semente penetra no solo, ele é relativamente fértil, a semente brota, mas existe uma concorrência muito grande naquele solo, tem muitas outras coisas sugando nutrientes, tem muitas coisas ali sufocando a planta e tirando dela a luz solar, e ela não consegue resistir a tamanha concorrência naquele coração. Sabe o que é que tem pior sobre espinhos? É que ninguém precisa plantar espinhos. Os espinhos, eles crescem sozinhos. Ou você precisa cultivar espinho? Você diz assim, vou plantar uns pezinhos de carrapicho aqui no meu quintal, os bichinhos. Ninguém faz isso. Eles simplesmente nascem. Você limpa o seu quintal, daqui a um mês você vai lá e parece que vai sair uma onça lá dentro do quintal. Tanto mato que nasce, tanto carrapicho, tanto espinho que nasce. Assim são as distrações da nossa alma e da nossa mente. Você não precisa plantar elas simplesmente nascem. Você só tem que combater, você não tem que plantar. O solo espinhoso, ele representa essa mente preocupada, essa mente distraída, essa mente cheia de concorrência, dividida entre muitas coisas. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ouvir Deus, de meditar no que Ele diz, porque nossas mentes estão inundadas de muitas outras coisas, preocupações, tarefas, prazeres, entretenimento principalmente. Quando nossa mente está cheia, sempre pensando em alguma coisa, nós não damos a Deus o espaço suficiente em silêncio para ouvir Ele falar conosco. Muita concorrência. E a maior distração dos nossos dias é o entretenimento. Mais do que as preocupações, é o entretenimento. É o celular. É a internet. É incrível. Nós não conseguimos mais ficar um minuto com a mente quieta. Você está fazendo uma tarefa e você para um minuto, você já pega e começa. Não é assim? Você nem percebe. Um minuto, parou a tarefa, você está agarrado aqui nesse negócio. Não digo você, eu estou dizendo eu também. Às vezes eu digo, gente, eu tenho que parar. Eu tenho que aquietar minha mente. Eu tenho que fazer silêncio aqui. Porque eu tenho que ouvir Deus. Ninguém tem mais mente livre para ouvir Deus. Você começa lá arrastando um vídeo, depois do outro, no final do dia você assistiu 1.373 vídeos, você não lembra de nada que você assistiu, mas também você não deu nenhum espaço para Deus falar com você. Cultive a mente aberta, encontre um tempo para refletir e meditar na palavra de Deus.
Um espinho é qualquer coisa que distrai você, tirando de você a atenção que deveria dar a Deus. Há muitos tipos de espinhos diferentes. E você pode montar a sua própria lista de espinhos. Pode ser dinheiro, ambição, prazeres, namoro, futebol, internet, rede social, Instagram. A pergunta é: qual é o teu espinho? Qual tem sido a tua principal distração? O que é que tem mais ocupado a tua mente? Tempo para falar com Deus. Eu quero que você anote aí a tua lista de espinhos. Mas calma, você vai ter tempo para fazer isso. Mas eu quero que você entenda a diferença de um espinho para uma árvore frutífera. Espinho, você não precisa plantar, você tem que combater. Mas a árvore frutífera você tem que plantar, adubar, regar, podar, para que ela dê fruto. A palavra de Deus é como a árvore frutífera. Se você não der ela a sua atenção total, você não vai dar frutos. Então, tarefa para casa, escreva a sua lista de espinhos. Identifique qual é o espinho que mais tem tirado o seu tempo para Deus. E comece a trabalhar e arrancar um por um. Não tente arrancar todos de uma vez só. Você vai falhar. Escolhe o pior de todos, começa a trabalhar nele. Quando ele tiver amortecido, arrancado, começa a trabalhar no segundo. E ocupe o lugar vazio do espinho com a palavra de Deus. Essa é a sua tarefa para casa. E o quarto tipo de solo é o solo fértil. É o solo que deveríamos cultivar. É o coração aberto e obediente. Lucas 8,15 diz: as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem em seu coração, bom e obediente, e produzem frutos porque são fiéis. Fiel aqui significa permanecer. O quarto solo representa o coração desejoso e aberto, desejoso de ouvir o que Deus tem a dizer e de fazer o que Ele vai mandar eu fazer. Um detalhe sobre o solo fértil é que ele não escolhe o tipo de semente. Imagina o solo dizendo ao semeador: ah não, feijão não, só lance se for milho. Não, o solo não escolhe a semente. O solo simplesmente está aberto para qualquer semente que o semeador decidir lançar sobre ele. Ele vai acolher essa semente, ele vai frutificar com aquela semente. Atente para a expressão que nós lemos aqui, é aquele que guarda. Eles não apenas ouvem a palavra, eles guardam, eles retêm. Isso significa que você vai ouvir atentamente quando Deus falar. Isso significa que você vai anotar o que Deus falar, pelo amor de Deus. Usa esse teu esboço, anota o que Deus está falando contigo. Leia isso durante a semana, medite, volte de novo ali. Não jogue esse papel fora. Anote o que Deus fala com você. Pense seriamente sobre o que Ele disse. Comece a praticar o que Ele mandou. Isso vai resultar numa vida transformada e frutificando. Deus fala com pessoas que estão decididas a obedecer, mesmo antes dele falar. Assim é o solo fértil. Se você quer ouvir de fato Deus falar com você, cultive uma mente assim, um coração assim, disposto a germinar e a frutificar qualquer semente que Ele mandar. Ainda que você não compreenda, ainda que talvez não faça sentido para você, ainda que você não goste de fazer, se Ele lançou a semente, guarde a semente e faça ela frutificar. Para essa semana, a tarefa é de guardar a semente. O que é que você vai fazer? Você vai anotar quando chegar em casa. Você vai anotar aí, tudo bem? Mas você vai anotar o quê? Você vai anotar aquilo que Deus falou hoje com você, aquilo que mais impactou você. Sabe aquele chute na canela que o Espírito Santo deu hoje em você?
aquela parte que você está precisando de um gelol espiritual, essa parte você vai anotar. Você vai anotar, mas quando você chegar em casa, você vai pegar esta frase que Deus falou com você e você vai anotar numa folha maior. Se tiver um pincel piloto, escreve com piloto. Se tiver impressora, faz numa letra assim, Arial Black. Bota numa folha de ofício. E você vai colar num lugar da tua casa, do qual você vai esbarrar nele o tempo todo. Pode ser no espelho do banheiro, na porta da geladeira. Ou melhor, se você é tecnológico, né? Bota lá na tela do teu computador, lá na área de trabalho. Ou na tela do teu celular, aquela frase. Já pensou, toda vez que você for catucar, está lá aquilo que Deus falou com você. Porque aquilo que você lembra é mais fácil você praticar. Porque se você esquecer, já era. Então guarda, retém, pensa, medita e pratica. Porque o problema nunca é a semente. O problema sempre é o solo. E eis aqui a pergunta com a qual eu desejo fazer a conclusão dessa mensagem. A pergunta é: o que é que você vai fazer como resultado da mensagem de hoje? Sim, porque Deus falou com você hoje. E o que é que você vai fazer a respeito disso? No momento em que você sair por aquela porta, ou talvez até antes de chegar àquela porta, os passarinhos vão começar a querer roubar a semente que foi semeada sobre o seu coração e sobre a sua mente. E você sabe quem são os passarinhos, porque Jesus falou. Ele vai querer fazer com que você se distraia. Ele vai fazer com que você saia daqui e você só pense onde você vai jantar, o que é que você vai comer, o trabalho que você tem amanhã logo cedo, e rapidamente você esqueça de tudo que Deus falou com você nessa noite. E se você quer fazer isso aqui funcionar, você precisa sair daqui e fazer alguma coisa sobre o que você ouviu. Mas eu não quero terminar a mensagem de hoje falando do pássaro. Não quero. Eu quero terminar a mensagem de hoje falando do agricultor. Porque lá em João 15, não está na tela, mas em João 15, versículo 1, Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira. Ele dizia: o meu pai é o agricultor. Se você continuar lendo João 15, ele vai dizer: ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos que estamos ligados à videira. E ele diz que Deus é o agricultor. E eu não sei se você captou, mas aqui tem uma ótima notícia. E sabe qual é a ótima notícia? É que a semente nunca muda, o semeador nunca muda, mas o solo pode mudar. O chão duro pode ser arado, passar o arado ali, rasgar a terra, afofar a terra e ele ficar aberto. A pedra, ela pode ser quebrada, despedaçada ou tirada daquele solo. O espinho pode ser arrancado. Deus não apenas é o semeador. Jesus falou em João 15 que Ele é o agricultor. Ele não é aquele que sai apenas lançando semente à torta e à direita, mas Ele também é aquele que prepara o solo, se você deixar Ele fazer isso. Ou seja, você não precisa sair daqui com o mesmo tipo de solo que você entrou. Ele só não vai pular a cerca para arar o teu solo, arrancar as pedras e os espinhos sem você permitir. Como diz Jesus em Apocalipse 3:20, ele diz que estou diante da porta e bato, e se você abrir eu entro. Se a gente transportar isso para a figura da agricultura, ele está diante da porteira e chama. Se você abrir, ele entra com o arado dele para arar a terra, o solo do teu coração e da tua mente, para arrancar as pedras, tirar os espinhos e tornar o teu coração um solo fértil para receber a palavra dele. Mas você precisa permitir que ele faça isso. Que você hoje possa fazer uma oração sincera a Deus, que você possa dizer: Senhor, ara o meu coração, prepara o meu chão, para que eu possa dar muito fruto. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.